rapaz, já era um homem formado, estava passeando no shopping com a sua família. E ali pelos corredores do shopping ele viu um homem ao longe, um homem já grisalho. Ele olhou e falou: poxa vida, eu conheço esse homem. Tomando coragem, ele foi até ao encontro do Senhor e perguntou: me desculpe, mas o senhor é o professor fulano de tal? Ele olhou e disse, surpreso, e disse: sim, sou eu. Ah, poxa vida, professor, há quanto tempo, hein? E o professor, meio desconcertado, não se lembrava do rapaz, e disse: eu conheço muito bem o senhor, professor. O senhor foi meu professor. O senhor se lembra de mim? O professor falou: poxa vida, você me perdoa, mas mais de 40 anos lecionando, foram tantas turmas que eu não consigo me lembrar de você. Foram tantos alunos. Ele disse: professor, mas eu me lembro muito bem do senhor. Aí ele disse: que bom, e você, o que você faz da vida hoje? Perguntou o professor àquele rapaz. E o rapaz então, sorrindo, disse: ah, professor, hoje eu sou um professor assim como o senhor. E o senhor acredita que a minha inspiração para me tornar um professor foi o senhor? Eu nunca tive oportunidade de lhe dizer isso, de lhe contar, mas o motivo pelo qual eu decidi ser professor foi o senhor. E aí ele, assim, muito surpreso, disse: poxa vida, fico muito feliz por isso, mas assim, de que maneira eu contribuí para essa sua escolha da sua vocação, da sua profissão? E aí o rapaz disse: eu vou lhe contar, professor. Talvez o senhor vai se lembrar de mim. Há muitos anos eu era um pré-adolescente. Nós estávamos na sala de aula, o senhor estava dando aula, e naquele dia um aluno, um colega meu, colega de classe, chegou na sala de aula com um relógio. Era um relógio muito bonito. E eu cobicei aquele relógio, professor, e naquele dia eu senti uma tentação, alguma coisa tomou. Eu nunca tinha feito aquilo, não era da minha índole, mas me veio, de repente eu vi, na hora do recreio, aquele menino tirou o relógio e deixou debaixo da carteira. Professor, eu não resisti. Eu fui lá e peguei aquele relógio e coloquei dentro da minha mochila. E aí então, voltando do recreio, o meu colega deu falta daquele relógio e falou para o senhor. Naquele instante, o senhor fechou a porta da sala e o senhor disse assim: todos fiquem de pé. Eu vou passar de um por um revistando as mochilas para ver se eu encontro o relógio do amigo de vocês. Mas tem uma coisa: todos vão ficar de olhos fechados. Todos vão ficar de olhos fechados enquanto eu estiver revistando as mochilas. E assim o professor foi passando, de carteira em carteira, de mochila em mochila, de aluno em aluno. E ai, professor, quando o senhor foi chegando perto de mim, aquilo já foi me dando um frio na barriga, um nó na garganta. E o professor vai me descobrir e vai ser um vexame muito grande. Eu serei expulso, serei humilhado, e pedi perdão a Deus. E ali eu fiz realmente um propósito diante de Deus, que eu já nunca mais faria aquilo novamente. Como eu senti vergonha, professor. O senhor abriu a minha mochila e encontrou o relógio. Mas, inesperadamente, o senhor fingiu que não encontrou e continuou passando de mochila em mochila.
terminada a revista, de todos os alunos, o Senhor pediu para que todos abrissem os olhos. O Senhor estava com o relógio na mão e disse: eu achei o relógio. Você tinha perdido ele ali num cantinho. Ai, professor, o senhor não sabe. Naquele dia o Senhor me salvou. Eu poderia, sabe, ter me tornado alguém tão desencaminhado na vida, mas naquele dia o Senhor salvou a minha honra. Naquele dia o seu exemplo me transformou e eu disse para mim mesmo: é uma pessoa assim que eu quero ser. E aí aquele jovem olhou para o velho professor e disse: agora o senhor lembra de mim? O professor disse: eu me lembro do fato, mas eu não me lembro que foi você que pegou o relógio. Sabe por quê? Porque enquanto eu revistava de bolsa em bolsa, eu também estava com os meus olhos fechados. Que grande lição, hein? Há pessoas que marcam a vida da gente. O professor podia ter humilhado aquele menino, o professor podia ter denunciado, expulsado, a justiça, entre aspas, poderia ter sido feita, não é? Mas ele encontrou um outro caminho. E aquele caminho foi o caminho que realmente transformou aquele jovem. Uma pessoa que, por um vacilo, por um lapso, mas que ao mesmo tempo ele aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição. Por isso também na nossa vida, há tantas maneiras da gente saber às vezes corrigir quem erra, não é verdade? E às vezes nós queremos corrigir simplesmente pelo caminho da humilhação, da condenação, da execração pública das pessoas. Aquele professor teve justamente a sabedoria de encontrar um outro caminho. Na cabeça do menino, ele pensava: o professor sabe que fui eu, mas não me condenou. E eu vou aproveitar isso e que isso me sirva de lição de vida. Mas o professor foi além. Ele mesmo não sabia quem era, porque ele também fechou os olhos. Isso me faz pensar em Jesus. Jesus é esse professor que passa também na nossa história e diante do nosso pecado, Ele simplesmente nos salva, sem nos condenar, sem apontar o dedo, sem nos humilhar, sem nos expor. Assim é o nosso Deus. Por isso hoje, comemorando esse dia especial dos professores, a você professora, a você professor, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Quantas vezes essa vocação tão pouco valorizada, mas tão grandiosa, tão importante na vida de um ser humano. Que você possa seguir em frente nesta sua missão, abençoada por Deus. Parabéns e Deus te abençoe.